Ser autêntico hoje é quase um ato de afronta. Num mundo onde tudo é aparência, onde quase ninguém diz o que realmente pensa, onde sentimentos são filtrados e opiniões calibradas para agradar, ser você mesmo incomoda. Não porque você seja rude, exagerado ou excêntrico, mas porque você não cabe mais nas formas prontas. E quando alguém se recusa a caber, acaba parecendo uma ameaça para quem ainda vive em caixas. É por isso que ser autêntico, em tempos de máscaras, se tornou tão raro quanto provocador. Nietzsche já nos provocava com a frase: torna-te quem tu és. Mas ele sabia o quanto isso exige. Exige desapego, exige ruptura, exige morrer para versões antigas de si, para expectativas herdadas, para personagens criados só para sobreviver. A autenticidade real é um risco, porque ela te afasta do conforto social, das validações fáceis, da aceitação automática. Ser você mesmo pode significar parecer estranho. Pode significar parecer demais para alguns e de menos para outros. Pode significar ouvir que você mudou, quando na verdade apenas se revelou. Existe uma razão biológica para isso tudo parecer tão desconfortável. A neurociência mostra que nosso cérebro busca aceitação como forma de segurança. O medo do julgamento, da rejeição e da exclusão ativa áreas ligadas à dor. Isso explica por que tantos de nós, mesmo adultos, seguimos editando nossas palavras, modulando nosso tom, apagando partes de quem somos, só para caber em lugares apertados demais. Só que cada vez que fazemos isso, algo dentro de nós se apaga junto. A proposta deste vídeo é um convite. Um convite à lucidez. Um convite à coragem de sustentar quem você é sem pedir desculpas. Não se trata de ser rude, nem de viver como se o mundo devesse te aplaudir por existir. Se trata de viver com integridade, de agir com coerência, de encontrar uma forma de estar no mundo em que você não precise mais se esconder para ser amado. A autenticidade, quando é profunda, não grita. Ela sustenta. Ela não confronta. Ela apenas não se dobra. E isso, para um mundo acostumado à performance, já é provocação suficiente. A maioria de nós não aprende a ser autêntico. Aprende desde cedo a se adaptar, a calibrar, a disfarçar, a intuir o que o outro quer ver, ouvir, sentir e entregar exatamente isso. Fazemos isso na infância, para sermos amados. Fazemos isso na escola, para sermos aceitos. Fazemos isso no trabalho, nos relacionamentos, nos encontros mais íntimos e nos espaços mais públicos. Fazemos isso tanto que esquecemos como seria simplesmente ser, sem performance. E é aí que começa o autoabandono silencioso. O riso que não vem da alma, a opinião que você engole, a verdade que você adia por medo de parecer demais. Jung chamava essa adaptação de persona, a máscara social que usamos para funcionar no coletivo. Mas essa máscara, com o tempo, cola no rosto. E o que era proteção, vira prisão. Passamos a acreditar que somos aquilo que mostramos. E quanto mais a máscara é aplaudida, mais medo sentimos de retirá-la. Porque o medo não é só de não ser aceito. O medo é de descobrir que talvez a gente tenha se perdido de si mesmo no processo de agradar. Erich Fromm dizia que a sociedade prefere indivíduos dóceis, porque a autenticidade radical assusta. Ela interrompe o ciclo do controle. Ela expõe contradições. Ela questiona o que parecia certo. Por isso, a cultura molda personalidades obedientes, previsíveis, ajustadas. Porque o indivíduo verdadeiramente livre, aquele que não negocia sua essência por pertencimento, representa um risco. Ele lembra os outros do que também foram forçados a abandonar. Mas a verdade nunca se cala por completo. Ela vaza. Vaza nas crises de identidade. Vaza na tristeza que não se justifica. Vaza na sensação de estar rodeado de gente, mas ainda assim sentir-se só. Porque a dor da desconexão de si é uma das mais silenciosas e profundas. E ela só começa a se dissolver quando você tem coragem de voltar. Voltar ao que você sempre soube. Ao que você sempre sentiu. Ao que você, por medo de não caber, tentou esconder. A autenticidade não nasce de um grito. Ela nasce de um gesto pequeno, mas verdadeiro. De não rir quando não tem graça. De dizer não, sem se explicar. De sustentar uma ideia mesmo quando ela não agrada.
de voltar a ouvir a própria voz depois de tanto tempo modulando o tom. E é assim, passo a passo, que você começa a deixar de ser um personagem, para finalmente se tornar alguém real. Não para impressionar, mas para, pela primeira vez, se encontrar. Ser autêntico não é um posicionamento de marketing pessoal. Não é uma estética. Não é uma atitude performática. Ser autêntico é um posicionamento existencial. É uma escolha silenciosa que atravessa o modo como você se relaciona com o mundo, com os outros e com você mesmo. Não se trata de dizer tudo o que pensa, nem de se impor o tempo todo. Trata-se de agir de acordo com quem você é, mesmo quando ninguém está olhando. Trata-se de viver de modo coerente com aquilo que você sente de verdade, mesmo que o mundo diga o contrário. Kierkegaard chamava isso de verdade subjetiva. Não a verdade que os outros esperam de você, mas a verdade que pulsa dentro de você, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando vai contra a maré, mesmo quando te faz parecer estranho. Essa verdade subjetiva não precisa ser gritante. Ela pode ser discreta, pode ser silenciosa, mas quando é vivida com integridade, ela transforma. Porque ela devolve ao sujeito o que é mais raro, a sensação de que está inteiro, mesmo sem aprovação externa. A autenticidade real começa quando você não precisa mais de plateia para se sentir alguém. Quando você não vive mais para ser visto. Quando não depende mais da validação alheia para afirmar sua existência. E isso, no mundo da exposição constante, é profundamente libertador. Porque quem precisa ser aplaudido o tempo todo se torna escravo da imagem. Mas quem se sustenta em silêncio, quem consegue estar em paz mesmo quando está invisível, reencontra uma forma de ser que não se curva à lógica do espetáculo. É nesse ponto que a autenticidade se revela como resistência. Resistência à padronização. Resistência ao consenso. Resistência à ideia de que é preciso se explicar o tempo inteiro. Às vezes, ser autêntico é simplesmente permitir-se mudar de ideia. Admitir vulnerabilidades. Contrariar a própria bolha. E tudo isso sem precisar se justificar. Sem montar um discurso para se proteger. Sem ensaiar a versão aceitável de si mesmo. A autenticidade não é rebeldia. Não é oposição sistemática ao que existe. É apenas a recusa profunda a se trair. A se editar demais. A se calar por conveniência. É um movimento interno que diz: eu posso não estar certo, posso não ser perfeito, mas pelo menos sou inteiro. E isso, hoje, é mais raro e mais revolucionário do que parece. Porque num mundo viciado em aparência, a coerência se tornou subversiva. E talvez por isso, cada vez que você age com verdade, mesmo em silêncio, você já está mudando o mundo. Começando pelo seu. Ser autêntico não incomoda porque você está errado. Incomoda porque, ao se mostrar inteiro, você revela a fragmentação do outro. Quando alguém escolhe viver com verdade, mesmo que em silêncio, ele ativa, sem querer, os desconfortos de quem ainda vive em negação. Isso é lido como ameaça, como provocação, como arrogância. Mas não é. É só presença. Só que para muitos a presença de alguém que se sustenta sem precisar fingir é insuportável. Porque ela escancara o quanto ainda estamos dependentes de máscaras para sobreviver. O olhar crítico que você recebe, muitas vezes, não é sobre você. É sobre o que você representa. Você se torna espelho. Um espelho que não deforma, que não suaviza, que não edita. E espelhos assim assustam, porque eles mostram o que foi abandonado, o que foi silenciado, o que foi adaptado demais. O incômodo alheio, nesses casos, é só a dor mal resolvida de quem ainda não teve coragem de ser quem é. É a reação natural de quem se vê confrontado com a própria covardia emocional, mesmo que você nunca tenha dito uma palavra. Lacan dizia que o desejo do outro é o que funda o nosso. E romper com isso é um dos gestos mais difíceis, porque fomos educados para desejar o que o outro deseja, para ser o que o outro aprova, para nos moldar ao olhar externo. Por isso, quando alguém decide quebrar esse ciclo, começa um pequeno terremoto nos vínculos. As reações são inesperadas, as críticas, veladas ou abertas. Os afastamentos, silenciosos. Porque a sua autenticidade interrompe um pacto não dito, o de que todos fingiriam juntos. Esse caminho, inevitavelmente, gera solidão. Mas é uma solidão diferente. Não é isolamento. É depuração.
O que se vai não é o que te amava, é o que amava a sua máscara. O que chega depois é mais raro, é mais lento, mas também é mais verdadeiro. Porque só se conecta com sua verdade quem também está buscando a própria. E esse tipo de encontro não se faz por afinidade superficial. Se faz por profundidade compartilhada. Por isso, não estranhe se, ao se tornar mais autêntico, você começar a incomodar. Não se culpe se começar a perder espaços, pessoas, narrativas. É sinal de que você está saindo de um roteiro que nunca foi seu. E esse incômodo que você causa, mesmo sem querer, é o melhor indício de que está, finalmente, voltando para si. E isso, num mundo que prefere pessoas previsíveis, é uma forma silenciosa de revolução. A autenticidade não é pretexto para imposição. Não é uma licença para ferir, gritar ou se colocar acima dos outros. Ser autêntico não significa dizer, eu sou assim mesmo, como desculpa para não evoluir. Ao contrário, a autenticidade verdadeira nasce da humildade, da consciência de que somos um processo, não um produto final. De que estamos em constante transformação, e que se permitir ser real também é se permitir errar, mudar de ideia, reconhecer limites e crescer com integridade. A grande diferença entre autenticidade e carência de validação está na intenção. Quem é autêntico não precisa provar nada. Não precisa se justificar o tempo inteiro. Não precisa se destacar para ser visto. Ele se basta. E por isso não sente necessidade de chamar atenção. Ele se expressa com verdade, não com urgência. Ele comunica com presença, não com ruído. Ele não desafia o mundo, apenas não se dobra a ele. Esse tipo de presença assusta, mas também inspira. Porque ela não grita, ela sustenta. E essa sustentação só é possível quando se está enraizado em algo mais profundo do que a opinião dos outros. Ser autêntico com maturidade é ser inteiro sem precisar ser impositivo. É ser firme sem ser rígido. É ser verdadeiro sem deixar de ser empático. É ocupar seu lugar sem tentar ocupar o lugar de ninguém. Existe uma prática simbólica poderosa. Viver um dia inteiro sem se justificar. Apenas ser. Apenas agir. Apenas sentir. Sem tentar se explicar. Sem moldar cada gesto para ser aceito. O que resta quando você não se explica é o que você realmente é. E talvez, nesse silêncio, você encontre a sua própria consistência. A sua própria forma de estar no mundo sem precisar se encaixar nele o tempo todo. A autenticidade madura não rompe com tudo. Ela rompe apenas com aquilo que te diminui. Ela não cria conflitos desnecessários, mas também não evita os necessários. Ela não se blinda, mas também não se anula. É um estado de presença em que você se reconhece, mesmo quando está só. Mesmo quando não é aplaudido. Mesmo quando está apenas em silêncio, com você mesmo. E isso não é isolamento. Isso é enraizamento. Porque quem aprendeu a se sustentar, não precisa mais ser sustentado por narrativas alheias. Ele apenas é. E ser hoje, com inteireza, já é mais do que suficiente. Albert Camus escreveu: viver é nascer lentamente. E talvez essa seja uma das melhores definições de autenticidade. Porque ser autêntico não é um destino pronto. É um nascimento contínuo. É morrer, dia após dia, para as versões impostas, herdadas, fabricadas. É deixar para trás o que não faz mais sentido, mesmo que ainda seja aceito. É escolher ser inteiro, mesmo que isso signifique parecer estranho, inadequado ou incômodo para quem ainda vive em função da aparência. No mundo atual, ser autêntico é revolucionário. Porque desafia a lógica da performance. Porque interrompe a cadeia da imitação. Porque questiona o vício da aprovação. A autenticidade incomoda, mas não porque ela fere. Ela incomoda porque expõe. Porque revela o que estava sendo silenciado. Porque desperta nos outros a lembrança do que também foi perdido. E por isso, a autenticidade verdadeira não precisa se defender. Ela não precisa se explicar. Ela se sustenta. Você não precisa gritar para ser verdadeiro. Não precisa se impor para ser real. Às vezes, apenas ser, com calma, com integridade, com presença, já é escandaloso o suficiente para um mundo viciado em máscaras. A autenticidade não é um grito de guerra. É uma paz interna que se recusa a ser comprada. E essa paz, quando habitada com humildade,
torna qualquer um perigoso. Para o sistema que depende do seu silêncio. Lembre-se, a flor que cresce na rachadura do concreto não pede permissão. Ela não avisa. Ela apenas floresce. E talvez a sua autenticidade, quando for vivida com verdade, não precise mais ser explicada. Porque o mundo não precisa entender. Ele só precisa ver. E quando você for visto por inteiro, mesmo que por poucos, saberá que finalmente está florescendo onde antes só havia adaptação. E isso, para quem passou a vida editando a própria alma, já é liberdade suficiente.